Então aqui eu vou falar um pouco sobre as fases do Revit ou phase, se tiver com o programa em inglês. Então o que são fases? São etapas de uma obra, por exemplo, a fase de construção inicial, a fase de reforma, a fase do projeto pronto, né? Basicamente essas três fases que a gente vai trabalhar aqui. Então, sem clicar em nada, eu estou aqui numa planta baixa, ó, aqui nas propriedades, eu desço aqui, vai estar escrito aqui embaixo, a fase, né? Daí tem filtro da fase e fase de novo. Então, por enquanto, nós vamos trabalhar aqui com essas opções de fases. Ó. Tem ali terreno original, movimentação de terra, construção, reforma e resultado final. A gente pode ignorar por enquanto ali movimentação de terra e terreno original, a gente não vai mexer com isso, vamos trabalhar só com esses três últimos aqui, tá? Por padrão, sem mexer em nada, vai estar ali filtro de fase inicial e fase de construção. Então quer dizer o que? Que cada elemento, cada parede, cada porta, cada janela que a gente criar vai ir para essa fase de construção. Quer dizer que a gente está construindo tudo isso aí, tá? Então posso selecionar qualquer elemento, ó, essa parede, por exemplo, e verificar ali, ó, fase criada, construção, tá? Eu criei essa parede na fase de construção. Fase demolida, nenhum. Quer dizer que em nenhum momento eu vou demolir essa parede, tá? Se eu quiser eu posso alterar aqui. Então a gente usa isso para fazer um projeto pode fazer um projeto de reforma, pode fazer várias etapas de uma obra, né? Por exemplo, fazer uma obra e dividir em cronograma, mês 1, mês 2, a gente consegue ter um controle maior na obra. Então, digamos que eu queira fazer uma reforma nessa edificação aqui, né? Dois ambientes, os portas, as janelas, bem simples aqui para usar como exemplo. Então, vou selecionar, por exemplo, essa parede que eu quero tirar. Ó, tem aqui fase criada, construção, fase demolida. Eu vou colocar aqui reforma, quer dizer que na reforma eu vou demolir essa parede aqui, tá? Então, por enquanto, não vai acontecer nada, ela não sumiu daqui. Por quê? Porque eu estou, ó, sem clicar em nada, eu estou na fase de construção. Então, eu não cheguei ainda na fase de reforma. Agora, quando eu alterar aqui, ó, de construção para reforma, aquela parede ali, ela sumiu. Quer dizer que eu demoli ela, ela não vai existir mais. Então agora se eu quiser, eu posso criar novos elementos. Ó. Vou criar uma nova parede aqui, por exemplo, tá? Vou selecionar ela. Agora tá aqui, ó, fase criada, reforma. Por quê? Porque eu alterei aqui antes para a fase de reforma. Tá? Então agora eu estou criando essa parede na reforma. Quer dizer o que? Que ela não foi criada no início do projeto, ela está sendo criada só agora. Tá? Eu posso colocar aqui, mudar o filtro da fase para colocar como reforma também. Ó. Então o Revit permite essa representação. Quer dizer o que? Que o que está em vermelho foi demolido, tá? E o que está em verde foi construído. E o que está normal aqui é o que já existia e permaneceu. Eu posso, em vez de selecionar o elemento, ó, por exemplo, vou selecionar essa porta e colocar aqui fase demolida, reforma. Poderia fazer isso, mas eu vou dar o Ctrl Z aqui, eu posso usar também esse comando, ó, modificar, demolir, tá? Então eu pego e clico em cima da porta ali. Então o que aconteceu? Ó? Ele demoliu a porta, tirou a porta, por isso a porta está de vermelho, tá? O vermelho quer dizer demolido. E aqui está verde, quer dizer o que? Que esse vão na porta ele foi fechado de alvenaria. Quer dizer que eu precisei construir a alvenaria, por isso que ele fechou aqui para mim, tá? Ele fez esse verde ali para mim. Se eu quiser agora colocar uma porta, eu vou criar uma porta que vai ser feita na fase de reforma, né? Digamos que eu coloco uma porta aqui. Ó, então a porta que eu criei está em verde, tá? Que é o construído, e um pedaço aqui da parede está em vermelho, porque para fazer o vão na porta eu vou ter que tirar esse pedaço de parede aqui, tá? Quando eu finalizar, então a gente pode trabalhar isso aqui, começar a desenhar dessa maneira aqui, né? Colocar a fase reforma e filtro da fase reforma. Lógico que a gente tem que ter antes tudo desenhado, né? O projeto todo ele desenhado para depois vir aqui alterar a fase. Então agora a gente começa a pensar, vou tirar essa parede aqui, vou fazer uma parede aqui,
né? E quando eu concluir, eu posso vir aqui e colocar fase resultado final, tá? Que daí ele só vai me mostrar aqui o que ficou depois da reforma, né? No caso, aquela parede que foi demolida, ele já sumiu para mim, então não preciso mais me preocupar com ela, né? Então a gente pode criar 3 plantas. Vou voltar aqui, ó, deixar o filtro da fase inicial e aqui a fase de construção. Ó. Essa é a fase de construção, quer dizer o que foi construído e já existia antes da reforma. Tem a fase de reforma, tá? Vou alterar aqui a fase e vou alterar o filtro da fase para ele ficar colorido, tá? O filtro para ele dar as cores ali, ó. Então essa aqui é a planta de reforma e eu vou mudar aqui para a fase de resultado final. Quer dizer que o resultado final é isso aqui, tá? Então a gente pode ir lá, por exemplo, vir aqui e duplicar a vista, ó, duplicar com detalhamento, fazer 3 plantas baixas. Essa planta aqui vai ser filtro da fase inicial e fase de construção. Essa daqui vai ser filtro da fase reforma, já está ali, e fase de reforma também. E essa terceira planta vai ser filtro da fase final e aqui resultado final também, que é o resultado, né, do nosso projeto. Então a gente pode, por exemplo, ir ali na prancha, no final do projeto, vir ali e vista, colocar vista, a gente tem ali 3 plantas de piso, né, para adicionar. Então, por exemplo, vou adicionar essa aqui, ó, tá? Posso adicionar uma do lado da outra. Lógico que eu posso renomear isso aqui para planta de reforma, então a gente organiza isso depois, tá?